Amém. Eu estava até no último minuto ali, quando o pastor Edson veio falar comigo. Eu disse assim, agora o pastor vai dizer que ele vai pregar. Que ele pregou de manhã. Glória a Deus. Eu me sinto muito honrada em estar aqui hoje, em servir essa casa, né? E foi uma surpresa para mim, não vou dizer que não, mas eu sei que o Senhor quer falar algo. E o Senhor falou comigo algo muito específico. Então eu sei que, tenho certeza que Ele vai falar com você também. E eu quero falar um pouco hoje com você sobre legado e legalidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós vamos ver. Vamos começar com Josué 24, 31. Josué, isso. Você que trouxe sua Bíblia física, né? Nossa pastora, nossa apóstola tem falado muito para nós trazermos, para você manusear ela. Então aproveite esse tempo. Josué 24, 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito em Israel. Vamos guardar esse versículo, porque nós vamos usar ele lá no final. A palavra de Deus fala que o justo será lembrado para sempre. Quando que é esse sempre? Esse sempre é na eternidade. Lá em Salmo 112. Ok? Nós vamos caminhar muito sobre os primeiros livros, então fique pronto. Muito bem. O que é legado? O que é legado e o que é herança? Será que tem uma diferença entre os dois? Eu vou fazer uma dinâmica, que eu sou professora, então... O que é legado? O que é herança? Por que existem duas palavras diferentes? Sempre quando a Bíblia coloca duas palavras que parecem ser iguais... Se elas estão ali, é porque elas são diferentes. Nós temos hoje as versões, às vezes na palavra de Deus, em que Ele coloca como transgressão, iniquidade e pecado, tudo a mesma coisa. Só que, se a palavra de Deus fala transgressão, iniquidade e pecado, é porque existe diferença entre elas. Senão eu usaria uma só. Legado. Se você for pesquisar, você vai ter legado como enviado por um governo ou por um chefe de estado, um emissário, um embaixador, alguém que tem uma dádiva. É isso que quer dizer legado. E herança quer dizer algo material, algo deixado como um bem, como um território, como uma herança física. É isso que a Bíblia não, o dicionário diz. Aquilo que se herda, isso é uma herança. Agora, como isso influencia nós? Quando nós falamos de herança física, automaticamente uma herança é passada para um filho, e ele pode ser um filho biológico, um filho adotado, ou até um bastardo que não foi reconhecido pelo pai. A herança, a lei garante que ele receberá essa herança de qualquer jeito, independente do valor. Agora, um legado, ele não é passado automaticamente. Uma herança, eu posso gastar ela, e ao invés de ela aumentar, ela vai diminuir. Se eu recebo uma herança de $1 milhão, e se eu não souber levá-la por um legado que foi me deixado, essa herança só vai diminuir. Vocês já ouviram pais milionários e filhos pobres? Netos, né? Miseráveis. Porque foi lhe deixado apenas uma herança. Não foi deixado um legado.
Se eu tenho uma herança que foi deixada, material agora eu estou falando para você, e o meu pai me ensina como ele chegou até ali, o legado que ele teve até ali, aquela herança de 1 milhão pode se tornar 2 milhões, 3, 4, 5, porque dentro da herança eu apliquei o legado. Então, às vezes nós, obrigada, queremos tanto uma herança, e as heranças, como eu disse, elas vêm de qualquer forma. A herança, elas podem ser as heranças, que eu digo assim, eu gosto de rotular, né? Conscientes, que é aquelas materiais que eu ganho, e tem as heranças inconscientes, que são quais? As suas heranças genéticas e as suas heranças espirituais. Mas isso eu vou deixar para você fazer escola de Esther, sacerdócio e remissão, para saber quais são essas heranças que você recebe inconscientemente. Eu vou receber uma herança, mas eu posso não receber um legado. Legado não é passado de pai para filho. Tão somente, legado é passado por aqueles que querem. E nós vamos falar, a Bíblia tem muitos, mas nós vamos falar de 2 que passaram um legado de libertação. Não é libertação, mas libertação de conquista para o propósito que o Senhor tem na nossa vida. E eu quero ler com você, vamos começar aqui, lá em Êxodo. Deixa no livro de Êxodo que a gente vai caminhar por lá. De quem que eu quero falar hoje? Quero falar de um legado que não foi de pai para filho, mas que foi um caminho, um trajeto, um processo em que alguém formou um embaixador de Deus. Somos embaixadores de Cristo aqui? Mas será que temos o legado de Cristo? Vamos ver. Quando eu estava ali orando, o Senhor me falou, um legado, filha, é como alguém que semeia, que vai numa plantação. E eu fiquei com aquilo, anotei. E ele disse, quando você vai plantar, existem vários processos. Você tem que escolher a terra, você tem que escolher a estação, você tem que escolher o tipo de adubo, a semente, você tem que escolher a água, quando você vai molhar, quando ela vai ser molhada naturalmente, quando vai acontecer a poda, quando ela vai precisar de sombra. Então um legado é como se eu plantasse algo na vida de alguém. E isso não acontece em 24 horas, nem em 40 horas, nem em 40 dias. Isso precisa de tempo. E precisa muito mais de investimento de quem está semeando do que aquele que está crescendo. Para que essa planta, para que essa árvore cresça, para que ela tenha raízes fincadas em uma rocha, eu preciso, como aquele que está semeando, dedicar o meu tempo e dedicar as horas e saber o que ela precisa e o que ela não precisa, até que ela esteja pronta para continuar e para dar frutos. Então vamos caminhar por quem Moisés e Josué, e como Moisés plantou na vida de Josué. Como ele plantou essa semente? Quando que ele escolheu a terra? Quando que ele molhou? Quando que ele deixou pegar o sol? Como é esse processo? Moisés, você pode ler o livro de Êxodo, né? Todo mundo conhece a história dele. Ele foi colocado no rio, numa arca de junco. Ele foi acolhido no castelo, foi treinado, teve um conflito, fugiu para o deserto, depois voltou para libertar o povo, né? Você pode ler todo o livro disso.
Mas eu quero falar com você sobre o cultivo de Moisés na vida de Josué. Como ele colocou energia, tempo e dedicação para que ele pudesse passar um legado. Aqui é interessante que Moisés não está usando um dos seus filhos biológicos. Ele está usando Josué. E Josué tinha entre 40 e 45 anos quando ele saiu do Egito. Moisés tinha 80. Então nós não estamos falando nem de um adolescente, nem de uma criança. Nós estamos falando de alguém adulto, formado com as suas opiniões e com as suas vontades. Então eu digo, irmão, que não existe tempo nem idade para que você possa ser um embaixador de Cristo. Para que você possa ser preparado para levar a dádiva de Deus e a glória e o seu legado para frente. Josué foi escolhido porque o Senhor o mostrou. E como ele passou pelo processo. Lá em Êxodo 17, 9. Vamos ler o 9, o 13 e o 14. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. No versículo 13. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. A primeira coisa que Moisés depositou sobre Josué foi a confiança. Ele disse: vai lá, escolhe um povo e vai lutar contra os amalequitas. Amalequitas são descendentes de Esaú. Esaú foi aquele que negociou a sua primogenitura, a bênção espiritual que ele tinha. Então o povo estava lutando não só contra amalequitas, que eles ficavam lá no vale. Ele estava lutando contra um principado que negociava as bases e os princípios de Deus. E então Josué conseguiu esse primeiro passo. Mas o mais surpreendente que eu diria aqui, nós vamos olhar para o semeador, ok? Foi ele ter confiado a Josué, ainda no tempo em que eles estavam saindo. Ele disse: vai, o que você fizer, eu só estarei lá em cima, abençoando as suas ações. Se nós estamos semeando, se nós estamos cultivando, quantas vezes nós confiamos nas pessoas o suficiente para que nós estejamos recuados, apenas os abençoando, para que eles possam fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. E o mais lindo que eu diria é ali no versículo 14, que ele fala: e relata aos ouvidos de Josué, o Senhor falou, vai lá e fala para ele que o que ele fez foi bom, e eu estava com ele. Às vezes nós não falamos porque diz: não, eu não vou falar porque ele pode encher de orgulho o seu coração. Mas foi pequenos passos que Moisés, na sua sabedoria de 80 anos, conseguiu colocar em Josué que ele deveria continuar a caminhada. Então, o primeiro passo, confiança. O segundo passo, Êxodo 33, 11. Eles ainda estão aqui no processo de saída. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Deus é bom, né? 40 anos, é moço? Eu tenho muitos moços aqui de 40 anos e moças. Glória! O que diz aqui? Que Josué era um servidor. Você só é um servidor se você é ensinado a servir. Então, se eu quero transmitir um legado, eu preciso ensinar aquele a quem eu estou buscando como um servidor.
Essa palavra servidor aqui, eu fui buscar, é como se fosse assistente de uma autoridade. O tempo todo ele estava na tenda. Por quê? Moisés deixava ele ali. Por quê? Porque ele queria que aquele que ele queria passar um legado adquirisse o comportamento de Moisés. Que ele fosse manso, que ele fosse humilde, que ele fosse corajoso. Então, legado não se faz à distância. Não se faz por WhatsApp só. Você precisa estar perto. Ele não tirava Josué quando ele vinha do monte. Ele deixava que Josué ouvisse, para que ele desejasse aquilo que o Senhor já derramava sobre a vida dele, a vida de Moisés. Então, nós, se estamos semeando na vida, sejam de crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, nós precisamos ter tempo e deixá-los próximos de nós. Como eu posso impregnar um legado? Quero que sejam como, vou dizer, a pastora vai ter um discípulo, mas só encontro ele por rede social. Não deixo que ele veja as minhas lágrimas caídas no chão. Não deixo que ele veja os meus momentos de conflito, quando eu estou encontrando a Deus. Quantos testemunhos nós ouvimos de pais que os filhos estão fazendo o que eles veem o pai fazer quando está orando? Só que isso às vezes nós deixamos um legado só como se fossem filhos biológicos que estão dentro de casa. Mas o Senhor quer conquistar o reino. Ele precisa de mais. Talvez você precise passar o seu legado a uma pessoa de 40 anos. Talvez você precise passar o seu legado a uma pessoa de 30. Nós sempre estamos esperando a próxima geração. Nós ouvimos falar dos avivamentos, que eles duraram uma geração, mas a próxima não conseguiu segurar o bastão. Porque talvez concentrássemos em apenas um tipo de pessoa que poderia segurar o bastão. Abrimos os nossos olhos porque a Bíblia diz. Ah, Fernanda, mas eles viviam 110 anos, 120 anos. Eu creio que nós podemos viver 110 anos. Acompanho os pastores de idade e vejo eles lúcidos, com 90 anos, pregando e falando do amor de Deus. Eu queria estar do lado desse homem. Quanto de legado ele pode deixar? Como Josué ficou do lado de um homem de 80, 85, 90, ele ficou com Josué até o final, até os seus 120 anos. E ele ainda estava ali. Então, Moisés ensinou a Josué, não só falando para ele, mas mostrando a ele aquilo que ele carregava. Mostrando aos seus discípulos aquilo que ele carregava. As lágrimas, as dores, os joelhos no chão, subindo o monte, descendo o monte. Isso é ensinar um legado. Vamos para Números. Números 11. Um pouquinho mais para frente. Vamos sair um pouquinho agora de Êxodo. Números 11, versículo 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito de letra maiúscula. Aqui Moisés exorta Josué, corrige. É assim que nós mostramos um legado.
Nós ensinamos, nós confiamos e nós exortamos. Será que a semente está pronta para receber a exortação? Se na correção, a primeira coisa que você faz é se fechar como uma muralha de rejeição, eu diria, aí precisa o seu coração ser tratado. Se na exortação nós queremos fazer justificativas, é porque nós estamos fazendo parceria com o espírito de rejeição. A exortação é para que nós cresçamos. É para que nós avançamos como o reino de Deus. E glória a Deus, eu aprendi muito isso nessa casa. E sou grata. Porque só um filho, só o pai, só corrige o filho que ama. Aqui Moisés disse, ei, não tenha ciúmes. O teu coração tem que querer que todos eles profetizem. Todos eles têm o Espírito de Deus. E isso faz parte de passar um legado. Você não corrige seu filho? Números 13, versículo 16. Vamos para o 14 já aqui, esse aqui já. Números 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio de qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá para a terra. Nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aqui, se você ler antes, Moisés mandou os espias, né? Todo mundo conhece. Foram lá para a terra, das 12 tribos. E os únicos que voltaram crendo na terra e crendo na promessa foram Calebe e Josué. Todos os outros decepcionaram. Mas por que Josué falou tanto? Não rejeitem. Essa terra é boa. Nós queremos, o Senhor vai nos dar. Porque Josué, que já estava andando com Moisés, não estava contaminado pelo espírito de medo. Ele só tinha fé. Aqui, nesse versículo, nós vemos que Josué tinha admitido a missão de Moisés. Moisés era o homem que tinha visão. Mas quantos nós sabemos que um homem tem a visão, mas a missão é para todos? E aqui Josué tomou a missão para si. E disse, não, nós avancemos, porque nós sabemos que o Senhor nos dará. Se eu estou ensinando alguém um legado de Cristo, e ele ainda não está disposto, ou ainda está com muitas reclamações no seu coração, muitas rejeições, ainda está com medo, é porque ele ainda não conseguiu assumir a missão. Ai, pastor, então eu descarto ele e começo de novo? Não, pelo amor de Deus. Você vai ver que você precisa empregar mais tempo. Talvez você precise dar uns passos atrás, exortar e ensinar novamente, para depois fazê-lo com que ele avance na missão. E aqui eu vejo que às vezes a semente que ainda nem cresceu, ela já quer se mandar, já quer andar sozinha já. É nesse ponto que aquele que está passando o legado fala assim, ei, peraí, você ainda não está pronto para você assumir. Vamos ficar mais um tempo aqui e eu vou construir em você um pouco mais. Mas a semente, já acho que não. É porque ele está querendo parar o meu ministério.
Não está querendo que eu cresça, porque eu estou melhor? Sementes. Nem que ainda saíram como brotos, mas já querem dar frutos. Se eu não consigo assumir uma missão pela fé, que é um dom, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é um dom, não é uma fumacinha, não é um sentimento. A fé é um dom. Se o medo ainda me conduz, eu tenho que pensar, será que eu já assumi a missão desse legado? Será que eu já assumi a missão desse ministério, dessa empresa, dessa família, o que for? Ou eu preciso ainda ser um pouco mais construído? Quando Moisés mandou Josué, e ele viu que Josué voltou, porque ali a gente leu antes, vocês viram? Que Josué era um dos servos de Moisés. Quando ele viu que Josué voltou, assumindo que ele conquistaria aquela terra, ele viu, ali, esse aí é o que vai levar o meu legado. Mesmo todos os outros 10 falando que não, Josué disse, não, eu assumo essa missão. Vamos. Josué já estava totalmente apaixonado pela presença de Deus. Números 27. Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Espírito, letra maiúscula, Espírito do Senhor. E põe a tua mão sobre ele. Tudo que Josué viveu mostrou que ele andava com Deus. Ele foi cultivado por Moisés. E Moisés o abençoou. E impartiu com ele a graça para que levasse o povo. Foi ali. Um pai, um mentor, ou alguém que está passando um legado espiritual maduro, não tem dificuldade em abençoar, em ungir um filho. Porque todo pai quer ver o filho bem. Todo pai quer ver que o filho seja maior do que ele. Nós vemos isso na vida de Samuel. Mesmo depois o povo negando a Samuel, que é outro legado, né? Você pode ler. Ele não deu com ele tudo que ele tinha. Agora que vocês rejeitem o profeta, eu não quero mais. Ele fez uma escola de profetas. E ele colocou sobre aqueles o que ele tinha dentro dele. E foi o que Moisés fez. O Senhor falou, ele tem um espírito, pode colocar as mãos sobre ele. E ele recebeu a unção. Mas ele não recebeu a unção e já saiu correndo para fazer as coisas. Só lá em Deuteronômio 34, versículo 9. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Se você está fazendo a escala lá da Bíblia, né? Leitura bíblica, você já está em Deuteronômio, eu acho, né? Só estou usando os livros que todo mundo já leu, né? Já leu Gênesis, já leu Números, já leu tudo. Deuteronômio 34, 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui, Josué estava pronto para assumir o legado da terra prometida.
Moisés não entrou na terra, mas deixou alguém que pôde levar o povo, e foi Josué. Mas entre ele receber a unção e ele ser liberado para o legado, existia um tempo. Um tempo de preparação, um tempo que talvez Moisés o viu, se ele não se desviava, se ele não ficava orgulhoso, arrogante com aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Então, ali no final, o Senhor o liberou para entrar na terra prometida. Foi rápido que a gente passou pela vida de Josué, não foi? Só que isso demorou 40 anos. Não foram 40 horas, nem 40 dias, nem 40 meses. Foram 40 anos para passar um legado. Foram anos, confiando na visão de um homem que recebeu de Deus e contribuindo para a sua missão. E por isso ele pôde avançar na terra prometida. Pois ali ele vai ter o livro de Josué, que vai contar todo esse período. Você deve ter ouvido já muito, né? Josué 1:9, seja forte, corajoso. Muitas vezes Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E não queria que ele esmorecesse. Josué levou um legado de Moisés. E quando ele chegou na terra prometida, você vai ver lá. O Senhor diz, olha que linda a terra prometida, é só você entrar e tomar posse. Foi assim? Quem já leu o livro? Ele teve que conquistar a terra. Aqui é a sua terra. E você vai avançar de cidade em cidade. E você vai conquistando a terra. Você pode ler, é lindo o livro. Agora, isso é um legado bem construído. Nós vemos muitos homens de Deus construindo legados. E eles não estão restritos só aos seus filhos biológicos, mas também aos seus filhos espirituais. Só que o que tu falou, pastora? Tu falou que era legado e legalidade. Agora nós vamos para o outro termo e depois nós vamos juntar os dois. Fica tranquilo. Legalidade, o que é? Aposto que vocês já ouviram falar, muitos. Legalidade é algo legal. Mas na questão aqui da igreja, na questão ministerial, nós falamos que é como se nós dessemos a situação legal na mão de Satanás. Então é Satanás que está com legalidade sobre a minha vida, ok? Eu dei a ele a legalidade. Então ele está legalmente fazendo algo contra mim. E lá em Josué 7, capítulo 7, você vai ouvir a história que o povo foi derrotado. Antes, no capítulo 6, eles tinham derrubado as muralhas de Jericó. Pensa, o pastor esteve pregando aqui uns domingos atrás sobre isso. Eles ficaram andando ao redor da muralha e a muralha caiu. Foi algo, uma tática espiritual. Nem é uma tática militar, uma tática espiritual. E daí eles foram contra o povo, a cidade de Ai. Ok, vamos continuar. E eles, os homens foram lá. Vamos mandar só 3.000 homens pela cidade de Ai. Você pode ler ali, versículo 3, 4. E eles foram derrotados pela cidade de Ai e morreram 36 homens. E daí Josué vai falar com o Senhor. Tu não disse, Senhor, que aonde eu colocasse as plantas dos meus pés? Lá em Josué 7, em Josué 1, você vai ver. Tudo será meu. E ele chorou, rasgou suas vestes. Só que, no 7:1, Deus fala assim, para nós, é um spoiler. Deus fala antes de acontecer. E prevaricar os filhos de Israel no anátema ou na maldição. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá,
tomou da anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Anátema aqui são coisas condenadas. Quando eles foram a Jericó, o Senhor disse: destrói tudo, traz o ouro, a prata para os tesouros, para dentro dos tesouros da igreja, vamos dizer assim, né? Tesouros de Deus. Só que aqui o Senhor fala: ei, aconteceu uma coisa. Ele dá um spoiler. E depois você vai continuando falando ali, e como se a história continuasse. E Jericó enviou os homens à cidade de Ai, tal, e eles morreram, e Josué rasgou suas vestes, e vai continuando. E lá no versículo 11, 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram das coisas condenadas, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Mesmo Josué, sendo um homem de legado, existia no meio do povo uma legalidade, e o Senhor não anda sobre legalidade. E eles fizeram, ali diz, né, eles fizeram como se fosse um sorteio e tal, até chegar em Acã. Vamos lá, versículo 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Lá no versículo 24. E então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois e a seu jumento, e as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram no vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará de ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedra. Amém. Até aqui. Ok. Acã tinha pegado uma capa, prata e ouro. A capa babilônica aqui fala sobre autoridade, sobre proteção. A prata pode estar associada ou ao legalismo ou à redenção. E o ouro, nesse caso, era a idolatria. Era o que eles faziam os objetos, as estátuas deles lá. Então, Acã ainda está, mesmo ele dentro de um lugar, mesmo ele saindo do Egito, passando por tudo que ele passou, junto com Moisés, junto com Josué, ele deixou que a cobiça entrasse nos seus olhos. E ele pegou uma capa e ouro e prata e enterrou na sua tenda, no seu lugar de intimidade. E a terra aqui fala de humanidade. Então, dentro dele, dentro desse lugar, da humanidade dele, ele pegou contra o Senhor. E a capa babilônica, Babilônia quer dizer confusão. Mesmo ele andando nesse lugar de cobertura do Deus vivo, Acã quis ter uma cobertura diferente, uma capa sobre ele diferente. Sobre ele estava uma capa de confusão. Andar em um lugar em que é levado um legado não me faz automaticamente ser uma pessoa que consegue entender como ser uma embaixadora de Cristo. Eu posso estar aqui dentro e mesmo assim querer adotar uma capa babilônica sobre mim. Hoje, nós estamos em uma era de confusão. Não sabem nem o que são, nem como nasceram, nem para onde vão. Existe uma capa babilônica sobre o mundo.
uma capa de confusão. E às vezes confusão nós associamos só a murmuração ou a falatório. Mas se dentro de mim eu estou confuso com quem Deus é e o que Ele pode fazer por mim, eu posso estar adotando uma capa babilônica. E mais, pastora, mas eu não vou lá na prostituição, nem saio na rua, não ando com essas pessoas, a Babilônia. Não anda? Quantas ideias nós temos assumido por aquilo que os nossos olhos têm absorvido diante de telas e diante de conversas? Eu estou dentro da igreja, mas eu não concordo com isso. O amor é para todos. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Ele não tolera certas coisas. O amor tem princípios e valores. Sobre ele está o reino de Deus. A capa babilônica foi capaz de fazer com que esse homem perdesse sua família, seus negócios e seu ministério, a sua redenção e a sua vida eterna. É só uma capa. Mesmo que eu ande sobre um ministério sobrenatural, se o meu caráter não disser quem eu sou, não adianta responsabilidades virem sobre mim, porque a autoridade só é dada àqueles que têm caráter. Eu preciso, neste lugar em que é pregado um legado de Cristo, tirar as capas e deixar que a própria cobertura de Deus seja a minha proteção. Senão eu perco a minha redenção e a vida eterna. Quando abrimos espaço para legalidades na nossa vida, nós não temos ideia do que nós estamos negociando com Satanás, em nome de coisas passageiras. Foi isso que Acã fez. Ele falou: eu cobicei. E você viu ali que os seus filhos e tudo que ele tinha foi apedrejado? Não parece meio espantoso se nós víssemos isso hoje? Se eu pegasse agora, ali na rua, nós tivéssemos uma família, o Senhor dissesse: apedrejem eles até a morte e depois ainda taquem fogo, só para garantir. Nossa, que exagero! Meu Deus, Deus como pode fazer isso? Pois você está passando isso hoje. Toneladas de pedras estão sobre nós, porque decidimos usar aquilo que o Senhor não disse que deveríamos usar. Andamos encurvados. Nossa família está sufocada, nossos negócios estão sufocados, o ministério está sufocado. Estão com montes de pedra. Porque no mundo espiritual, se você visse, nós estaríamos assim. Posso não sentir isso no meu corpo físico, mas com certeza, no meu corpo espiritual, estou com um monte de pedras sobre mim. E daí nos perguntamos: eu não consigo sair daqui, eu não consigo sair desse lugar. Parece que eu não ando. Sim, não anda, porque tem um monte de pedra em cima de você. Um monte de pedra nesse lugar espiritual. Ai, pastor, isso aí é misticismo. O mundo espiritual ele é tão real que às vezes nós andamos com os ombros arcados das toneladas que carregamos. Acã, ele foi desobediente. Espiritualmente, estamos com toneladas de pedra sobre nós, imobilizados por uma capa corrupta, por causa dos olhos desviados à Babilônia.
já estamos apedrejados e só não entendemos o motivo. É a desobediência. Temos desviado os nossos olhos do que o Senhor tem colocado como princípio sobre nossas vidas? Falamos de legado, falamos como é bonito, olha como Josué conseguiu. Mas, olhamos, eu digo assim, olhamos de esguelha. Sabe o que é esguelha, não? Eu estou aqui na igreja, mas os meus olhos estão assim, estão de canto, olhando para o que o mundo pode me oferecer. Talvez eu consiga conciliar os dois. Eu enterro tudo dentro da minha humanidade e ninguém nunca nem vai saber. Só todo mundo espiritual. O pastor não vai saber, mas o mundo espiritual vai. Aí eu sento nos conselhos e conto só algumas verdades, porque não quero que sejam descobertas, que o meu ouro e a minha prata que eu roubei da Babilônia estão fincadas dentro da minha humanidade. Acã perdeu muito. Perdeu finanças e uma geração. Aqui eu diria que Josué não estava conseguindo fazer aquilo que Moisés fez com ele. Aqui já tinha começado um desvio sobre quem levaria um legado. Que depois você vai ver que Josué, ele fala lá no último, Josué 24, ele conseguiu cumprir tudo o que ele tinha. E o povo serviu nos 110 anos de Josué e mais ainda as outras gerações dos outros sacerdotes. Mas depois o povo se desviou. Você lê em todo o livro, ali que nós vemos em Números, em Êxodo, Josué sendo preparado no legado. Toda hora Moisés traz ele, e ele é preparado. E de repente, ele pode conquistar a terra prometida. Mas quando ele parte, não tem essa pessoa. Você vai ler ali em Juízes. Mas vamos continuar aqui. Podemos mandar um legado para alguém que não é do nosso sangue? Sim. Por quê? Porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós fazemos parte do sacerdócio real. Nós todos somos famílias em Cristo. Então sim, esse legado pode ser passado para o meu irmão. Jesus prova isso. O avanço do legado fez com que o povo chegasse até a terra prometida. Um homem com legado levou eles até lá. Mas a conquista do reino de Deus é feita de cidade em cidade, com aqueles que foram impregnados pela palavra. Quando Moisés não entrou na terra, mas Josué entrou, eu tenho certeza que Moisés olhava e dizia assim: ele vai até o fim, ele vai ser um desbravador, porque ele é apaixonado por Deus. Ele é aquele que tem o Espírito. Nós não lemos ali em Números? O reino de Deus não pode ser levado por capas, prata ou ouro. Nada que aquilo que brilhe pode levar nosso legado, aquilo que nós tínhamos para colocar. Porque nós, como é dito muitas vezes aqui dentro em cima desse púlpito, nós fomos feitos para iluminar. Então brilho nenhum pode nos levar. Acã deixou que o brilho das coisas o levasse. E ele perdeu de iluminar para o reino de Deus. Uma das coisas que nós vemos, às vezes quando nós não queremos continuar um legado, é a conquista. Eu conquistei isso aqui em Deus. Conquistei esses 10 metros quadrados aqui.
esse território espiritual. Eu conquistei esse dom aqui, tá bom, pastor. Eu conquistei esse ministério, tá bom. Eu vou só manter ele. Mas eu tenho uma para você. Satanás não vai deixar você ali só mantendo o que você conquistou. O reino de Deus é conquista. Se você vê o povo de Israel, eles foram conquistando e avançando. Você ficar parado, eu ficar parado, não quer dizer que o inimigo não vai vir contra mim. Eu preciso avançar. Você vai ler em todo o livro de Josué, o avanço do reino. Ah, mas eu queria ficar aqui numa boa. A herança, se ela não for aumentada, ela vai ser consumida. Não é isso que a gente falou? Se eu ganho 1 milhão e não aumento essa herança, que eu só aumento com legado, eu só consumo. E daqui a pouco eu tenho 900 mil, 800, 700, 100, 50, 10, 20 reais. Eu tinha 1 milhão, mas agora eu tenho 20. Por quê? Porque eu não peguei a minha herança e avancei com ela. Eu só consumi ela no mesmo lugar em que eu estava. Herança com legado é como eu vou multiplicar. E o mais bonito, o pai está ali. Eu não devia ter te visto. E herança no mundo espiritual é muito bom. Por quê? Quanto mais eu dou, quanto mais eu reparto, quanto mais eu divido, mais ela aumenta. É assim que a herança funciona, quando se trata dos dons e da vontade de Deus. Se eu tenho um dom e eu oro pelo meu irmão, e ele também ganha, e ele também entra no dom, e ele ora para o outro e pelo outro, então essa herança que um dia estava só sobre mim, agora ela avança sobre todo o reino de Deus. Mude o seu pensamento em relação. Ai, mas a herança é minha. Não no mundo espiritual. Herança dada e repartida é uma herança que aumenta. É quando eu entendi o legado que Deus tem. Coisas no mundo que o dinheiro pode comprar. Mas no mundo espiritual, dinheiro nenhum pode comprar. Só o que um legado pode tocar. Só um legado pode tocar no futuro. Só um legado pode tocar em gerações, em territórios, em reinos, em cidades. Só um legado. Agora, nós falamos de um homem que teve um legado. E falamos daquele que viveu dentro de um lugar de legado e não entendeu. E perdeu tudo, que foi Acã. Agora eu pergunto para você. Nós sabemos que aqui, neste lugar, existe um legado. Tem sido cultivado. Como eu falei lá no início. 21 anos. E talvez você você seja de outra congregação, de outra igreja. Agora eu, Fernanda, estou aqui nesse legado. Qual é a capa que eu tenho usado? Eu estou com os meus olhos no brilho do que o espírito de confusão, chamado Babilônia, está sobre mim? Os meus ouvidos estão com os zumbidos da confusão em que está no mundo? Ou eu tenho certeza do legado que eu quero continuar? Ah, mas legado é só para quem tem um ministério, pastor, não. Legado dos filhos, legado do trabalho, legado de família, dons. O reino de Deus avança à medida em que nós entendemos essa herança.
Se você ler Juízes depois, vai lendo ali, né, 2 em diante, você vai ver que a herança diminuiu, porque eles só consumiram a herança. Consumiram até não sobrar mais nada. E daí lá, eles clamaram ao Senhor novamente. E o Senhor levantou Gideão. Mas ele teve que continuar. Só que eu creio no mundo espiritual que nada daquilo que está dormindo talvez não possa ser acordado e retomado. Existem os lugares que tiveram avivamento, e eu creio que se eu for lá e dizer, levanta, que aqui ainda existe um legado sobre este lugar, ele vai se levantar sobre mim. Se os seus avós, bisavós, um dia serviram ao Senhor, você pode dizer, eu retomo esse legado na minha vida hoje. Eu fui descobrir há uns 3 anos que os meus bisavós eram cristãos. Até então eu não sabia. E eu me lembro de ter orado e dito, não, Senhor, a minha bisavó orou e chorou por gerações, e eu retomo as lágrimas dela. E eu sei que muito do que eu vivo agora, que foi tão rápido, foi por causa das lágrimas dessa mulher. E você possa dizer, mas pastor, eu não conheço ninguém da minha família que um dia serviu ao Senhor e não teve nenhum legado sobre mim. E eu quero dizer para você, legado não é só de biológicos. Legado, se você quiser, e se você assumir, aquele que recebe um profeta na condição de profeta, recebe a unção do profeta. Então, se eu recebo um homem de Deus e uma mulher de Deus, o legado que está sobre ela, estará sobre mim. E tudo que ela cultivou, um dia será acionado. Hoje, se você honra, você carrega o seu legado. Josué não era da linhagem de Moisés, nem da mesma tribo ele era, mas foi ele que carregou o legado de Moisés. Foi ele. Jesus, será que temos carregado o legado de Cristo? Moisés tinha filhos biológicos, nós sabemos ali na história. Mas o legado ele decidiu passar para um homem de 40 anos. Um homem de 40 anos para conquistar a terra prometida. Que legado Cristo nos deixou? O maior de todos, o sangue dele, o seu preço de sangue derramado na cruz. Se você, no teu coração, ia dizer, eu não tenho nada, eu digo, você tem Jesus. Se você o recebe na condição de quem ele é, o Filho do Deus vivo, então você tem o legado dele sobre você. E o mais lindo é que a transliteração, o nome Josué, quer dizer Jesus. Então, antes de Moisés ver, ou muito tempo depois, quando ia ser revelado, ele já viu Jesus através da vida de Josué. Ah, Deus. Existem muitos legados na Bíblia. Você vai ver Eliseu, Samuel, Paulo, os discípulos. Mas hoje o Senhor falou conosco sobre cultivar um legado. E eu queria que você ficasse de pé.
Já deu 1 hora já. Deus, nós temos vivido tempo em que famílias estão sendo distorcidas e o manto da Babilônia tem andado, que é o manto da confusão. Confusão de gênero, confusão de princípios, de valores. Pessoas têm carregado esse manto por onde elas vão. E digo mais, se você não tomar cuidado, elas te envolvem com esse manto. Senhor, desde que eu recebi, Fer, pastora, tu vai levar a palavra, eu já estava com isso no meu coração. Como será o futuro? Como serão as outras gerações? Nós temos nos preocupado em passar um legado. Você tem se preocupado em passar um legado além dos seus filhos biológicos? Qual o testemunho? Você tem plantado sementes, tem escolhido a terra, tem escolhido a estação, tem escolhido a água, o adubo, a poda. Porque se eu quero ter um legado, eu preciso investir tempo. Eu preciso cultivar aquilo que foi colocado. Preciso tirar o ouro e a prata que foram de ídolos e deixar a redenção em Cristo. O inimigo hoje, ele tenta criar narrativas para apagar a memória, a história e o legado. Lembremos-nos do que os nossos pais fizeram, do que os nossos avós fizeram, do que os nossos bisavós fizeram, do que os avivalistas fizeram. Levantemos a nossa memória, o legado em que eles deixaram. Eu posso acessá-lo se eu honrá-lo, se eu honrar esse legado. Assim como a palavra de Deus diz, eu posso ter sobre minha vida aquilo que foi derramado. Se você está aqui hoje e você diga assim, eu não tenho nenhuma história na minha família que um dia conheceu a Cristo, eu quero dizer para você, você faz parte de uma família sacerdócio real. Você faz parte dessa família que tem o legado de Cristo. Feche seus olhos. Oh, Espírito. Pai, nós queremos nessa noite nos arrepender, Senhor, por ter consumido totalmente a nossa herança, não dividindo ela, não restaurando ela, não aplicando o legado, não fazendo com que ela avance no reino de Deus. Se você que está aqui neste lugar nunca teve um legado sobre você, algo que você nunca viu até hoje, para você avançar sobre aquilo que já construíram, porque quando eu tenho uma herança e eu sei para onde ela vai, eu só aumento ela. E
Talvez hoje aqui à noite você diga: eu estou apedrejado, eu estou pesado, eu não consigo mais sair deste lugar. É como se dentro de mim eu estivesse em ruínas já. Eu quero convidar você para vir à frente, para que você possa receber esse legado da família de Cristo. A família, um legado em que você honra. Você entende? Você precisa trazer a honra a este lugar. Honrar a vida daqueles que um dia pagaram o preço. Eu quero continuar um legado diante de Deus. Eu quero continuar. Talvez dentro do seu coração você ainda diga: não consegui acessar esse lugar de levar aquilo para avançar no reino de Deus. Eu quero convidar você a vir à frente. Nós estaremos orando com você, orando por você, colocando sobre você um legado que você não vai ter que começar do zero, mas você vai começar daqui para frente, avançando daqui para frente. Eu não preciso começar lá desde cultivar a terra. Eu posso já avançar com o reino de Deus. Os meus filhos podem usufruir do legado de Cristo. O meu marido, o meu esposo, a minha esposa. Eu quero receber os dons. Eu quero receber uma herança espiritual daquilo que é para frente. Eu vejo o Senhor distribuindo legados de sacerdócio real, legados familiares. Talvez você nunca viu um legado, você nunca presenciou um legado que Deus tinha. Pastores, pode estar orando. Senhor, nós derramamos sobre os teus filhos um novo tempo. Um tempo, Senhor, em que eles, Senhor, avançarão da terra prometida. Um tempo em que eles avançarão para cumprir a tua palavra, o teu chamado, Deus. Tiramos sobre eles, Senhor, toda a capa babilônica, Deus, que veio como pedras destruindo seus sonhos e seu ministério. Ó Espírito, cultiva, começa a arrancar, Senhor, dessa terra toda a redenção novamente, todo o ouro novamente. Nós distribuímos, Senhor, um tempo de legado familiar vindo de Cristo, aquele que fez todas as coisas, aquele que é o nosso amado, que é o desejado das nações. Senhor, nós temos avivalistas aqui, nós temos milagres, sinais, maravilhas. Essa casa carrega a unção de cura. Essa casa carrega uma unção de sinais. Se você quer andar nesse legado sobrenatural, o Senhor quer derramar hoje dons sobrenaturais para que você possa avançar daqui para frente. Senhor, nos faça, Senhor, como Josué, nos faça inseridos em Ti, Deus, nesse tempo. Oh Espírito do Senhor, repousa, Senhor, sobre os Teus filhos aqui, repousa. Não nos deixa morrer com a herança, Deus. Não nos deixa morrer com a herança, só consumindo, só consumindo aquilo que Tu nos destes, só consumindo até que não sobre mais nada. Nos ajuda a olhar, Senhor, para que nós possamos levar a Tua herança adiante.
Quando eu estava aqui no louvor, de repente, eu senti... é um recado para você. Eu senti um cheiro de azedo. E na hora eu perguntei ao Espírito o que podia ser. E agora o Senhor me lembrou. Se tem alguém que ainda está em cima do muro, se você está em cima do muro, antes você fosse frio ou fosse quente, porque o morno Deus vomita. Eu não vou expor nem falar, mas se você que está aqui hoje está em cima do muro, escute bem. Você não é frio e não é quente. Morno não pode ser, porque o Senhor vomita aqueles que são mornos. Então, Deus quer redenção, quer trazer novamente seu coração de volta para Ele. Escolha-o totalmente. Ele é a melhor escolha que você pode fazer pela sua vida. Ele é a melhor escolha todas as vezes. Ele é a melhor escolha. Todos os sims, todos. Não existe frio com Ele, só existe quente com Ele. Glória a Deus pela sua vida, que você possa levantar legados. E eu profetizo que você que não conhece o legado da sua família, o Senhor desmanche, derrame sonhos para que você saiba a sua história e possa acessar este lugar em nome de Jesus. Amém.